Olá, muito boa tarde. Será um peregrino muito especial no continente asiático. Falo da viagem do Papa Francisco à Tailândia e ao Japão. Um continente que queremos hoje descobrir um pouco melhor, sobretudo a forma como se realiza a experiência crente no continente asiático e especificamente no Japão. Temos, felizmente, entre nós uma voz que fala apaixonadamente sobre o Japão e de forma também muito profunda. Padre Adelino, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Foi a falar do Japão que nos conhecemos também no programa Eclésia. Sim. E felizmente uma ótima oportunidade para partilharmos com quem nos vê e ouve essa sua experiência do Japão, que hoje vamos alargar um pouco mais à experiência crente no continente asiático. De que forma é que este peregrino, o Papa Francisco, será um entre tantos peregrinos de muitas religiões que estão no continente asiático? Digamos que o Papa Francisco nos tem mostrado desde o início que é um verdadeiro peregrino. E quando falo na sua característica como verdadeiro peregrino, não é só um peregrino porque devora quilómetros, mas é um peregrino interior também. E este encontro com as diversas religiões, naturalmente, é algo absolutamente imprescindível no continente asiático. E o ambiente da peregrinação é um ambiente ideal para o encontro? O ambiente da peregrinação é um ambiente ideal para o encontro, porque nós somos peregrinos da vida. Eu recordo-me quando no Japão fiz uma peregrinação de um circuito de 1.200 km, não fiz os 1.200 km, só caminhei alguns dias, mas é um circuito budista, onde se visita 88 templos budistas, e conheci um senhor de barba branca, cabelo branco, vestido de branco, que acabou por ser um encontro que marcou uma etapa diferente. Aqueles encontros que acabam por marcar algo que nos leva a reiniciar algo. Esse senhor, eu já tenho referido isto algumas vezes, esse senhor, depois de uma longa conversa, portanto, ele era um peregrino budista, eu era um peregrino católico, e depois de uma longa conversa, ele ofereceu-me aquilo que tinha de mais precioso, o seu diário. E quando eu fiquei muito surpreendido e embaraçado, e lhe disse, mas isso é o seu diário? E ele disse, a partir de hoje, farei outro. Isto impressionou-me profundamente, porque realmente, havendo um verdadeiro encontro entre pessoas, e só há encontro entre as religiões se houver encontro entre as pessoas, e se houver um verdadeiro encontro, ficam laços indestrutíveis e há um novo despontar, um novo começar, uma nova partida, ou uma partida para uma nova etapa nessa peregrinação. Vamos incluir a peregrinação do Papa Francisco nesse modo de ser e de modo de ser religioso também na Ásia? Eu gostaria muito que nós incluíssemos realmente a força desse encontro nesta peregrinação do Papa Francisco. E o Papa tem essa especificidade? Eu penso que o Papa tem essa especificidade. Tanto na Praça de São Pedro como na Tailândia ou no Japão? Ele valoriza cada momento. E isso é o essencial, nós valorizarmos cada momento. É o que se diz em japonês, ichigo ichie. Portanto, este momento não se repete. Mesmo que voltemos a encontrar-nos em igualdade de circunstâncias, as mesmas pessoas, a mesma situação, tudo é diferente. Portanto, este momento não se repete. E como não se repete, vamos valorizá-lo ao máximo, apaixonadamente. E penso que o Papa Francisco tem esta característica. Ele valoriza cada momento. E é possível realizar essa experiência na Ásia, por certo que sim,
num caleidoscópio populacional e religioso? Sim, sim. No Muito brevemente, caracterize-nos esse continente. O continente asiático, portanto, é um caleidoscópio cultural, religioso, de situações. Há muita pobreza na Ásia, há muitos países que realmente têm uma taxa de pobreza impressionante. Também há alguns tigres asiáticos, os denominados tigres asiáticos, e depois há também um caleidoscópio imenso de religiões. Portanto, pode dizer-se que o continente asiático é um continente espiritual por natureza. E é muito difícil nós entrarmos neste caleidoscópio cultural e religioso asiático, principalmente se nós formos, e vamos naturalmente com a nossa mochila cultural, e se nós não nos despirmos daquilo que foi ao longo da tradição, ao longo dos tempos, que se foi alicerçando no nosso coração. Se nós não tivermos a capacidade para sairmos e irmos ao encontro daquilo que é completamente diferente, nós não teremos saída na Ásia. Não teremos entrada no mundo asiático. Mas estamos a falar de um continente que tem 60% da população mundial, portanto, é um continente muito relevante para o diálogo à escala global que se queira fazer. Sim, sim. Tem 60% da população mundial e aquilo distribuído em cerca de 40 nações, e onde estão naturalmente concentradas, como disse, as grandes religiões, porque se nós pensarmos bem, nós vemos que todas as grandes religiões nasceram no continente asiático. E o continente asiático é extensíssimo. E isto não se pode ignorar, não se pode esquecer. Não? E esse é o que o Papa quer afirmar, não se pode ignorar esse continente com esta visita. Eu penso que o Papa quer afirmar isso precisamente, que não se pode ignorar este continente, nem se pode ignorar o diálogo interreligioso. Isto não se pode ignorar o encontro com as pessoas das diversas religiões, não se pode ignorar que esse encontro deverá levar a um diálogo. O diálogo entre as religiões, portanto, entre os religiosos e entre as religiões. Bem, em função de uma vida mais plena e de uma vida mais caleidoscópica. Vejamos duas pontes que se podem estabelecer entre o catolicismo e as religiões asiáticas na sua pluralidade. Desde logo, algo que é muito, enfim, teológico, denso até porventura, o Espírito Santo, essa dimensão do Espírito Santo. Que ponto é possível construir por aí? A dimensão do Espírito Santo foi bastante profundamente estudada pela Federação das Conferências dos Bispos Asiáticos. Isto a partir principalmente de um documento que foi publicado em 1997. E o Espírito Santo, portanto, o que diz a Federação para as Conferências Episcopais da Ásia, é que o Espírito Santo estará aí já a atuar nas outras religiões. Seja o hinduísmo, seja o budismo, seja o taoísmo, seja o shintoísmo. Portanto, o Espírito Santo está aí a atuar. O que às vezes eu costumo apelar a que nós não tenhamos medo de sairmos, de sermos destemidos e que não deixemos o Espírito Santo sozinho, porque ele já lá está, à nossa espera. E, portanto, esse documento é muito importante no que se refere precisamente a essa dimensão pneumatológica, o Espírito Santo que está ali presente. E é uma experiência que fazem também as próprias confissões asiáticas, confissões religiosas? Sim, nós experimentamos isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Voltamos à peregrinação. O que é que levou a que se estabelecesse aquele encontro e fosse um encontro tão profundo entre este senhor japonês peregrino budista e um padre católico? Não estaria aí precisamente a trabalhar em segredo o Espírito Santo?
É uma interrogação. Mas eu penso, acredito, que o Espírito Santo está precisamente a trabalhar nesses encontros, a trabalhar nessas características de cada uma das religiões e também daqueles que não professam qualquer religião. O Espírito Santo está aí. Portanto, está como a dinamizar algo que depois leva ao encontro. Uma outra dimensão, e porque não podemos, infelizmente, aprofundar cada uma delas como merecia, é a ecológica. Sim. O que é que a encíclica, nomeadamente o documento do Papa Laudato Si sobre o cuidar da casa comum, diz ao continente asiático? No continente asiático valoriza-se muito a ligação do ser humano com a natureza e também, naturalmente, com os outros seres vivos, incluindo a flora. Isso deve ser respeitado, portanto, toda a vida deve ser respeitada. E, além disso, há uma outra dimensão que é a diluição na natureza, a diluição no todo, na totalidade da natureza. Eu fiz uma vez uma experiência muito interessante, para mim foi muito interessante, que quando eu estava nos Himalaias, que a certa altura senti-me como que estivesse a ser diluído nessa imensidão, perdendo a própria consciência, quase perdendo a própria identidade e diluindo-me totalmente nessa imensidão. Na Ásia há muito este conceito da diluição no todo. E dentro desse todo, a natureza é fundamental. Por exemplo, no Japão, há uma ligação intrínseca entre o ser humano e a natureza. Os templos shintoístas existem no meio da natureza. A natureza é fundamental. Portanto, procuramos aqui no Ocidente uma mudança de paradigma que nos leva a cuidar da casa comum. Temos a aprender com a Ásia? Eu penso que estaremos a aprender, mas deveríamos aprender ainda mais. Pois, perguntava se temos que aprender, de facto. Temos que aprender. Eu penso que nós podemos aprender muito também com a Laudato Si. Há um teólogo vietnamita, que vive nos Estados Unidos da América, que escreveu sobre a Laudato Si, dizendo que era uma encíclica para o continente asiático, precisamente por causa desta valorização da natureza. Eu penso que nós temos que, eu não diria mudar o paradigma, mas teremos que limar um pouco algumas arestas. Nós não devemos ter consciência de que estamos para dominar. Estamos para acompanhar, para proteger, para cuidar. Lá está, cuidar da casa comum. E aí sim, nós teremos a aproximar-nos um pouco daquilo que é o conceito asiático na generalidade, no que diz respeito à natureza. Falemos agora especificamente da visita que o Papa faz a estes dois países, à Tailândia e ao Japão. Acredito que com objetivos diferentes, num e no outro, na Tailândia assinalando os 350 anos da presença católica no país. Sim. Nos dois países, tanto a Tailândia como o Japão, o cristianismo é muito incipiente. Uma minoria, não é? É uma minoria, embora seja uma minoria significativa. Significativa pela sua, não pelo número, mas pela sua estabilidade. A Tailândia é um país budista e eu penso que a presença do Papa Francisco aí terá muita importância neste diálogo, precisamente com o mundo budista. E o Japão é o mundo budista, shintoísta, portanto, há ali diversas religiões, mas principalmente o budismo tornou-se bastante mais influente no Japão. Aí, naturalmente, haverá também esta dimensão do diálogo interreligioso, mas mais
no que diz respeito principalmente a Hiroshima e Nagasaki. Numa afirmação, numa condenação Sim. do armamento atómico. Exatamente. Esse é o propósito fundamental do Papa, na sua opinião? Eu penso que é o propósito fundamental do Papa. Aliás, o Papa já há muitos anos, ele manifestava o desejo de ir ao Japão. Sim. E tinha um sonho de criança, pelo que parece, não é? De ir ao Exatamente, Japão. de ir ao Japão, de ser missionário no Japão. Sim. É muito importante como estímulo para os católicos, para os cristãos e para os japoneses em geral. Os católicos são 0,34%, portanto são cerca de 440 mil. Os cristãos, 1% dos 128 milhões. Mas para todo o Japão em geral. E a condenação das armas atómicas é o ponto principal. Por isso é que ele visita Tóquio, Hiroshima e Nagasaki. Ou, por ordem, chega a Tóquio, depois vai a Nagasaki e Hiroshima e regressa a Tóquio. De que forma é que esse desastre atómico, essa guerra atómica permanece presente nos japoneses? Permanece muito presente, principalmente em virtude dos dois museus que foram criados, tanto em Hiroshima como em Nagasaki. Além disso, em Hiroshima há todos os anos um encontro interreligioso pela paz, precisamente à volta do dia 6 de agosto, que foi precisamente o dia fatídico da bomba atómica sobre Hiroshima. 1945. 1945. E 3 dias mais tarde, sobre Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Isso continua bastante vivo, principalmente nestas duas cidades. Como dizia, através dos museus, tanto Hiroshima como Nagasaki, que são impressionantes. A pessoa fica em silêncio ao passar por essas diversas salas e a pessoa fica em silêncio. Depois, esses encontros interreligiosos pela paz, principalmente aí em Hiroshima. E depois há naturalmente, por parte da Conferência Episcopal japonesa, um grande trabalho para que se mantenha a não proliferação das armas atómicas. O Papa vai se encontrar também com as vítimas do triplo desastre de 2011, não é? Sim. O terremoto, o tsunami e seguido de acidente nuclear em Fukushima. Fukushima, sim. Há por aqui também um acentuar dessa dimensão martirial do povo japonês, seja pelas bombas atómicas, seja por estes desastres naturais. Sim, sim. Podemos dizer que o povo japonês é, de certo modo, um povo martirizado por desastres naturais. E esse desastre natural, no dia 11 de março de 2011, isso foi algo fatídico, que foi muito comparado com o terremoto de Lisboa, de 1755. E é muito importante que o Papa se encontre com algumas vítimas desse desastre, porque simbolicamente encontra-se com todas as vítimas do desastre. Ele não pode encontrar-se com toda a gente, encontra-se com aquelas que são o símbolo. Estas pessoas são pessoas que têm, aliás, os japoneses têm grande admiração pelo Papa Francisco. Eu dizia há pouco que os cristãos no Japão são 1% da população de 128 milhões. Mas não são estes 1% apenas que têm grande admiração pelo Papa Francisco e que estão de braços abertos para receber o Papa Francisco no Japão. É o povo japonês na generalidade. E esse povo, essas pessoas, essas vítimas dessa tragédia que o Papa vai receber, são pessoas do povo. Isso é fundamental. Isso é um grande sinal para o povo japonês também. Não resisto só mais uma pergunta. Acredita que o centro da Igreja Católica pode deixar Roma, por exemplo, mais em direção ao Oriente? Seja fisicamente ou simbolicamente? Eu diria, simbolicamente, sim. Principalmente no que diz respeito ao diálogo intercultural, diálogo interreligioso.
Fisicamente, talvez não. Fisicamente, tenho as minhas dúvidas. Não quero ser excessivamente otimista, mas eu creio que um dos centros principais da Igreja, desta Igreja que necessita de ser renovada permanentemente, um dos centros fundamentais tem que ser o continente asiático. Tem que ser aquilo que nós aprendemos com o continente asiático. Não podemos fechar as comportas. Temos que abrir as janelas do coração, escancarar as janelas do coração para que entrem as rajadas de vento do Espírito e que façam com que caiam do nosso interior aquelas folhas secas que devem cair. E só assim é que haverá uma verdadeira renovação. E é para essa verdadeira renovação, eu penso que o continente asiático é essencial. Por certo que esta viagem do Papa, esta peregrinação do Papa vai ser uma ocasião também de o descobrir e de o afirmar. Padre Adelino, muito obrigado por ter conversado connosco e partilhado a sua perspectiva sobre a Ásia, desde a Ásia também, mesmo falando aqui em Fátima, nesta casa da Ordem do Carmo. Muito obrigado. Foi com muito gosto. Uma oportunidade de conhecermos o continente asiático a partir da experiência de quem foi missionário no Japão e vive desde já esta dimensão crente no ambiente asiático. Conversámos com o Padre Adelino Ascenso, que perspectivou a viagem do Papa Francisco à Tailândia e ao Japão. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.